Olá, alunos! Neste vídeo, eu vou explicar rapidamente como que nós representamos pontos no espaço e aqui eu trago um vetor também. Como nós temos que tanto os pontos como o vetor, eles possuem três coordenadas, uma para x, uma para y e uma para z, então nós começamos representando esses três eixos. Lembrando que aqui será apenas um esboço. Então, eu começo representando o eixo z na vertical. Isso é muito comum, o eixo z na vertical, em diferentes áreas do conhecimento que consideram o z sempre a altura do objeto a ser estudado. E aí eu já represento na horizontal o eixo y e o eixo x uma diagonal. Bom, os três eixos eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Na prática, é como se você estivesse olhando para o canto de uma parede aí da sua sala. O canto, formado por duas paredes, então nós temos esse canto como sendo o eixo Z, um dos corrimões e o outro. Essa é a parte visível, então, do sistema. Essa parte visível, ou nessa parte visível, nós iremos representar sempre os valores positivos. Então, os valores positivos de x, os valores positivos para y e os valores positivos para z. A parte que nós não conseguimos visualizar, nós vamos representar de modo pontilhado. Então, eu imagino uma continuação da reta z, só que eu represento pontilhado, porque é a parte não visível. O y, mesma coisa. Imagino a continuidade dessa reta e represento de modo pontilhado. E o x também. Feita essa representação, vamos então à representação do ponto A. O ponto A ele tem coordenadas 2 para x, 2 para y e 2 para z. Essa ordem sempre deve ser respeitada. Então, primeiro a coordenada para x, depois a coordenada para y e, por último, a coordenada para z. Tanto no ponto quanto na representação do vetor. Então, nós localizamos o 2 no eixo x. Como o 2 é positivo, é a parte, então, contínua. Eu vou utilizar 2 centímetros para cada unidade, para facilitar um pouco a visualização. Então, uma unidade, 2 unidades. Localizado 2. Agora eu preciso do 2 no eixo y. Mesma coisa. Dois no eixo y. Bom, e 2 agora no eixo z. E como que eu marco o ponto agora, depois de localizar essas três coordenadas, esses três valores? Eu começo sempre marcando um ponto entre o x e o y, um ponto formado por essas duas coordenadas. É como se eu estivesse fazendo no plano cartesiano. Então, vamos lá. Eu imagino ou traço uma reta passando pelo 2 do x que seja paralela ao eixo y. Então, veja, uma reta passando pelo 2 e paralela ao eixo y. E agora uma reta passando pelo 2 do y que seja paralela ao eixo x. O cruzamento, então, eu já marco um ponto inicial aqui. Então, esse é o ponto
que eu marco a partir das coordenadas de x e de y. Porém, eu tenho uma terceira coordenada no eixo z, que indica quantas unidades esse ponto, então, deverá subir. Então, ele deverá subir até o 2 do eixo z. Lembrando que, como é positivo, eu conto no eixo z a partir da sua origem. A origem é o ponto de cruzamento entre os três eixos. Eu subo até o 2 e tenho a marcação do ponto A. Agora vamos ao ponto B, de coordenadas menos 2 para o x, 1 para o y e 3 para o z. Menos 2 para o x, 1 para o y, 3 para o z. Então, começo localizando menos 2 no eixo x. Então, como é menos 2, é a parte pontilhada do x. Eu estou utilizando a régua, mas como é um esboço, não se preocupe com a perfeição. Então, menos 2 no eixo x. O 1 do eixo y é na parte positiva mesmo. Feito isso, agora a ideia é a mesma. Preciso traçar uma reta passando pelo menos 2 do x, que seja paralela ao eixo y, e uma reta passando pelo 1 do y, que seja paralela ao eixo x. Então, nesse cruzamento já tem uma primeira marcação, e aí esse ponto ele sobe quantas unidades? Ele sobe 3 unidades. Então, eu preciso subir até o 3 do eixo z. Então, subimos até o 3 do eixo z. De modo que seja, claro, paralelo ao eixo z. E aqui eu tenho a marcação do nosso ponto B. Vamos agora à representação do vetor menos 1 e 0. Então, o vetor ele tem coordenadas menos 1 para o x, 0 para o y e 2 para o z. Então, localizamos primeiro o menos 1 no x. O menos 1 no x, a parte negativa. O 0 no y, o 0 do y coincide com a própria origem. E o 2 no z, nós já temos marcado. Bom, analisando entre x e y, menos 1 e 0, como uma das coordenadas é nula, que é o y, então a marcação inicial eu faço apenas no menos 1. E a partir do menos 1, eu já subo 2 unidades para o z. Então, eu subo até o 2. E assim, eu tenho a extremidade do vetor. Como esse vetor está escrito numa notação que nós já estudamos, em que a origem do vetor coincide com a origem do sistema, então, como é um vetor, eu preciso fazer um segmento partindo da origem com extremidade final nesse ponto. Então, essa é a representação do nosso vetor V.
E assim então nós representamos pontos e vetores no espaço.